Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre as técnicas de análise de investimento, mas prévio a falarmos sobre as técnicas de análise de investimento, vamos falar sobre o custo de capital, tá? Vamos falar sobre o custo de capital próprio, custo de capital próprio, custo de capital médio ponderado, que seria o WACC, e também o custo de capital de terceiros, que seria o custo da dívida. Tá? Na disciplina de Administração Financeira 1, a gente aprendeu a calcular o custo de capital próprio pela abordagem do Sharpe, né, que seria a metodologia do CAPM, e também o custo médio ponderado de capital, que seria o WACC, o WACC. Tá? Sobre o custo da dívida, em aulas anteriores eu estava considerando o custo da dívida um valor já estabelecido, né? Digamos 4%, 5%, 4,5%. Na aula de hoje eu vou mostrar uma forma como que a gente pode calcular esse valor do custo da dívida, tá? E a gente também, na aula de hoje, a gente vai fazer esse contraste, né? Quando que a gente poderia, ou qual taxa a gente poderia utilizar para tomar como referência uma taxa mínima de atratividade quando falamos de análise de investimento, tá? Pode ser o caso que você já tenha visto na disciplina de matemática financeira, o cálculo do VPL, da TIR e de um payback, tá? Que são os temas que a gente vai tratar na aula de hoje. E é comum nos textos, nos livros, tá? Que se estabeleça uma taxa mínima de atratividade. Tá? Os livros já bem indicam o valor pronto da taxa, né? E a gente, na aula de hoje, vamos fazer esse contraste, né? Qual taxa a gente poderia utilizar quando falamos de técnicas de análise de investimento, que pode ser um custo da dívida, um custo de capital próprio ou um custo médio ponderado de capital, que seria o WACC. Normalmente, quando a gente fala de técnicas de análise de investimento, se utiliza o WACC, que seria o custo médio ponderado de capital, né? Considerando a taxa de entrave. Tá? O WACC também ele é chamado de taxa de entrave. Tá? Então, aqui nós já falamos, né? Sabemos que o custo da dívida, né? É o custo que a empresa incorre, né? A fazer empréstimos, né? Financiamento no mercado. Tá? E o custo de capital próprio é a taxa mínima de retorno dos investidores, que seriam os acionistas. Tá? Ao aplicarem seus recursos próprios na empresa, e o WACC é um custo médio ponderado de capital, tá? É adotado como a taxa mínima de atratividade dos proprietários de capital, tanto os credores e acionistas, nas decisões financeiras, tá? O mais habitual, né, e razoável seria utilizar o WACC como a taxa mínima de atratividade, tá? Aqui neste exemplo, gente, eu vou disponibilizar um material no AVA, tá? Descrevendo todos os cálculos, tá? Que a gente vai falando, tá? Ao longo da aula de hoje, tá? Mas também aqui eu vou explicando o processo de cálculo, tá? Mas também está disponibilizado no material que eu vou postando no AVA, tá? Neste exemplo, a gente vai falar, né, sobre o caso de uma empresa que tem 3 financiamentos, tá? Aqui estamos considerando essa empresa que tem esse tipo de financiamento. Vamos considerar que este aqui seja um banco A, este vai ser um banco B e este vai ser um banco C. Tá? Estou considerando que essa empresa tem 3 financiamentos, tá? Esses financiamentos têm taxas de capitalização diferentes, né? A primeira tem uma capitalização de 7%, né, semestral, a segunda 5,5% com capitalização quadrimestral, e
a terceira 9% com capitalização trimestral. Tá? Lembrando que este é um exemplo, gente, como que a gente pode determinar um custo da dívida, né? Custo de capital de terceiros, que seria o custo da dívida. Mas nada impede que uma empresa possa ter somente um financiamento, um determinado banco, tá? Aí nesse caso, o custo de capital somente seria atrelado a esse banco, tá? Então, aqui inicialmente precisamos determinar, tá, a taxa efetiva. Como que a gente calcula a taxa efetiva? Aqui embaixo eu coloquei a fórmula, tá? Taxa efetiva vai ser dado de 1 mais o valor da taxa dividido pelo tempo de capitalizações, tá? Multiplicado por 100. Tá? No caso aqui do banco A, vou colocar aqui no banco A, vou colocar aqui A. O que vamos ter aqui? Vou colocar aqui os valores. Este vai ser igual a 1 mais a taxa de 0,07, né, que vai ser 7% dividido. Aqui nós temos uma capitalização semestral, são 2 semestres ao ano, tá? 2 exponencial aqui 2 menos 1 multiplicado por 100, tá? Para obter aqui o valor percentual. Aqui vamos ter um valor de 7,12%. Tá? Esse vai ser a taxa efetiva atrelado a este primeiro financiamento, tá? 7,12. E assim sucessivamente, a gente pode calcular para os demais financiamentos, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, tá? Vou colocar aqui os valores. Aqui a gente vai pagar só essa parte daqui. No caso do banco B, tá muito sensível esta. Só um momentinho aqui, ajeitar aqui a caneta. Vamos ver se melhorou agora. Aqui. Tá, não tá bom. Agora melhorou. No caso do banco B, nós temos uma taxa de 5,5%, né? Vamos aqui, 0,055, tá? E temos com capitalização quadrimestral, tá? Quantos quadrimestres tem no ano? 3, né? 3 quadrimestres. Exponencial aqui vai ser 3 também, menos 1, e aqui vai ser igual a 5,6%, tá? Vai ser o valor da taxa efetiva. Então, vou ir colocando aqui os valores, 5,6%, tá? Só fazendo aqui para conferir o resultado. Sim, efetivamente, tá? 5,6%, tá? Nós vamos ter aqui o valor da taxa efetiva. E no caso do terceiro banco, aqui a capitalização, no caso do banco C, é de 9%. Tá? Vou colocar aqui banco C.
A capitalização aqui a taxa de 9%, capitalização trimestral são 4 trimestres no ano, e aqui o resultado vai ser igual a 9,31%, tá? 9,31%, tá? Esse daqui um 9,31%. Tá? Aqui no percentual que estou indicando aqui, esse daqui vai indicar o percentual de participação, tá? De participação do financiamento no total do financiamento, tá? Nesse caso aqui 380 mil vai representar o 38% de 1 milhão, né? 38%, aqui vai ser 12%, né? 120 mil, 12% de 1 milhão, e aqui vai ser 50%, tá? Simplesmente aqui fazemos a distribuição de como que os financiamentos, tá, representam no total, tá? E o custo de capital, esse custo de capital aqui, relacionado a esse primeiro banco, esse valor aqui, relacionado ao banco A, vai ser dado pela multiplicação da taxa efetiva vezes o percentual de participação do financiamento do banco A em relação ao total de financiamento. Tá? Multiplicando 7,12 vezes, vou colocar aqui um sinal de multiplicação, 7,12 vezes 38%, aqui vamos ter um resultado igual a 2,7056%. Estou conseguindo escrever bem aqui. Vamos botar no vermelho. 2,7056%. Aqui no segundo banco vamos ter um valor de 0,672%, e aqui no quarto banco vai ser igual a 4,655%. A somatória aqui vai ser igual a 8,0326. Tá? Esse valor daqui seria o custo da dívida, tá? O famoso KD. Uma forma de a gente determinar o custo da dívida quando o banco ele tem financiamentos diferentes, tá, gente? Tá, diversos financiamentos, tá, com diversas capitalizações, tá? Uma forma de a gente calcularmos o custo da dívida de um determinado banco. Mas se o banco, por exemplo, ele estiver somente o financiamento no banco B, tá, o custo da dívida seria, nesse caso, 5,60, né? Que seria a taxa equivalente, tá? Se o banco tivesse, por exemplo, se a empresa, tiver somente financiamento no banco C, o custo da dívida seria de 9,31, que seria a taxa efetiva, tá? Gente, eu estou disponibilizando um material aqui no aba, tá? Detalhando todos esses cálculos aqui, tá? É uma forma de a gente determinar o custo da dívida. Aqui neste próximo slide, vamos falar do custo de capital, tá? É uma abordagem de qual que a gente já falamos, né? Em aulas anteriores de Administração Financeira 1, era o famoso CAPM, né? A gente determinava o custo de capital em função da taxa livre de risco mais o beta, que vai multiplicar a diferença do retorno de mercado em relação à taxa livre de risco, tá? Mas o que acontece? Existem empresas que elas operam em outros mercados, que pode ser o mercado dos Estados Unidos. E aí surge aquela discussão, né? Qual que vai ser o custo de capital que eu, como acionista,
deveria exigir para a empresa, né? Se ela opera tanto no mercado brasileiro e também opera no mercado americano, tá? E existe quase um consenso dentro da literatura que empresas que operam somente no mercado brasileiro, o custo de capital, ele deveria ser determinado por meio dessa fórmula daqui. Agora, se a empresa ela tem operações no mercado externo, nesse caso no mercado americano, o custo de capital ele deveria ser determinado de uma forma diferente, tá? Que vai ser desta forma daqui. O esperado de retorno, né, que seria o custo de capital, vai ser calculado pela taxa livre de risco. Nesse caso aqui, essa taxa livre de risco vai ser atrelado ao T-bond, tá? Que seria a remuneração os juros da dívida do mercado americano, tá? Mais o beta da empresa, que seria nesse caso uma média do setor, que vai multiplicar ao retorno de mercado, que esse daqui pode representar, gente, tem que ser calculado, determinado esse retorno, atrelado a um mercado específico, que pode ser o Standard & Poor's, ou pode ser a Bolsa de Nova York, tá? Aí seria a questão de se analisar. Subtraído a taxa livre de risco do mercado americano mais o risco Brasil. Tá? O risco Brasil, tá? Lembrando que existem, tá, empresas que analisam o risco dos países, tá? O risco dos países, tá? Aqui eu estou colocando neste exemplo um risco Brasil de 4,29%. Tá? Lembrando, esse daqui vai ser um beta médio do setor. Médio do setor. Esse daqui, esse retorno de mercado pode ser calculado com base no Standard & Poor's 500 ou na Bolsa de Nova York. Gente, eu estou disponibilizando um material no ABA que também eu descrevo todos esses cálculos, tá? Isso que aqui estou explicando. Esse daqui é o T-bond, tá? Os juros americanos. E esse daqui é o risco Brasil, o risco do próprio país, né? Nesse caso aqui seria do país da qual a gente está tratando, tá? Então, como eu tinha falado, né? Quando a empresa ela tem operações no mercado externo, o ideal seria determinar o custo de capital com base nessa segunda metodologia, tá? Esta metodologia daqui que estou sinalizando agora. Se a empresa ela somente detém suas operações no mercado interno, o ideal seria utilizar a primeira fórmula, tá? Então, a gente vai determinar inicialmente o custo de capital, tá? Considerando uma empresa que ela somente opera no mercado interno, e também posteriormente calculamos o caso de uma empresa operando no mercado externo. Posteriormente a gente vai determinar o WACC, tá? Que seria o custo da dívida, tanto para o custo meio ponderado de capital, tanto para a empresa que ela opera, que ela tem suas operações no mercado interno, e também para as empresas que têm suas operações no mercado externo, tá? Vou apagar essa parte daqui e vamos proceder aqui para o cálculo, tá? Vamos ver aqui se a gente otimiza aqui nossa tela, tá? Inicialmente vou apagar essa parte daqui para proceder, tá? Aqui, inicialmente aqui, quando calculamos aqui o custo de capital da empresa sem dívida, que opera somente no mercado interno, vamos considerar aqui a taxa livre de risco de 3,5% mais um beta de 1,34, que vai multiplicar, vou colocar aqui o prêmio de 9%, né? Aqui está o prêmio, tá?
que vai ser a diferença entre o retorno de mercado e a taxa livre de risco. Tá escrito sinalizando aqui em vermelho. Aqui vamos ter um custo de capital de quanto? Vamos ver aqui de 15,56, tá? Vou colocar aqui embaixo o custo de capital desse daqui vai ser de 15,56, tá? Neste primeiro, com esses primeiros dados. Tá? Agora vamos calcular o custo de capital, vou apagar aqui. O custo de capital, considerando a empresa que tem operações no mercado externo, tá? Aqui acrescentamos o risco Brasil. Tá, gente? No material também estou descrevendo cada uma das variáveis que se referem à taxa livre de risco, beta, retorno de mercado e o risco Brasil, tá? No material que eu estou postando aí no AVA, tá? Aqui vamos ter aqui uma taxa livre de risco de 0,17% mais um beta de 1,34%, que vai multiplicar aqui o prêmio, que eu estou colocando aqui um prêmio de 6,70% mais o risco Brasil de 4,29%. Tá? Aqui vamos ter como resultado um custo de capital de 13,44%, tá? 13,44%. Esse daqui vai ser igual a 13,44%. Tá? A gente aqui observa, né, que tem uma certa diferença, né, entre o custo, que seria o retorno exigido, né, para a empresa que opera no mercado interno e também para aquela que tem diversificado suas operações, tá? Vou apagar aqui essa parte para darmos continuidade ao cálculo do WACC, que é o que o exercício nos pede, tá? Então, considerando uma estrutura de capital, aqui nos fala de 86%, que corresponde ao PL, patrimônio líquido, e a dívida 14%, tá? E considerando o custo da dívida do exercício anterior, tá? Este custo da dívida, que seria de 8,0326, tá? Ele nos pede de calcular, tá, o WACC considerando o imposto de renda de 34%. Tá? Qual que seria o WACC? Atrelado a estes primeiros dados daqui, tá? Este que estou sinalizando aqui com o mouse. Vamos proceder aqui a realizar o cálculo, tá? Não vou escrever aqui, gente, a fórmula do WACC, está no material, tá? Por questão aqui de otimizar aqui o slide como tela, eu já vou ir colocando aqui os valores, tá? O WACC, no caso do exemplo A, ele vai ser igual a 86%, né? Que corresponde ao percentual do PL, multiplicado aqui pelo custo de capital de 15,56%, que a gente acabou de determinar, mais 14%, que representa a dívida na estrutura de capital, que vai multiplicar ao custo da dívida do exercício anterior, que a gente acabou de determinar, de 8,0326%, depois de imposto, tá? 0,34%. Lembrando que esse daqui representa 34%. E aqui o resultado do WACC para o A
vai ser igual a 14,12%. Tá? Esse daqui, vou colocar aqui do lado, o VAC do exercício A vai ser igual a 14,12%. Se a gente for pensar em analisar, digamos, uma TIR, BPL, inclusive um payback descontado, a taxa mínima de atratividade ou a taxa de entrave a ser utilizada deveria ser esse valor de 14,12%. Tá? Já vamos falar daqui a pouco sobre as técnicas de análise de investimento, mas eu já vou falando, tá, que esse daqui poderia ser utilizado como uma taxa mínima de atratividade. Tá? Eu acredito que vocês já devem ter falado ampliamente sobre uma taxa mínima de atratividade em matemática financeira. Tá? E no caso do WACC do exercício B, o que vai ser aqui o valor? Vamos aqui colocar B. Aqui temos a mesma estrutura de capital, tá? O que vai mudar aqui vai ser o custo, né, de capital, tá? O custo de capital nesse caso aqui vai ser de 13,44%, tá? 13,44%. Tá? O custo da dívida é o mesmo e a estrutura de capital continua igual. Aqui o WACC vai ser igual a 12,30%. Tá? VAC do B vai ser igual a 12,30%. Tá? Gente, o material, estou postando no ABA e também está aí a fórmula, tá? Como que a gente calculou o WACC. Mas é um tema que a gente já vem falando desde a administração financeira 1. Tá, gente? A gente já calculou aqui o custo da dívida e a gente vê que existe uma diferença, né? Custo de capital, desculpa. Tá? O que consequentemente também implica em uma diferença no custo médio ponderado de capital, que seria o WACC. E o WACC pode ser utilizado como uma taxa mínima de atratividade quando a gente fala de técnicas de análise de investimento. Tá? Só para esclarecer essa parte daqui, gente, tá? O custo de capital. Tá? Então, dando continuidade aqui com a aula de hoje, vamos falar agora das técnicas de análise de investimento. Tá? Vamos começar inicialmente falando pelo payback, que seria talvez a técnica mais simples quando a gente fala de análise de investimento. Tá? E ela consiste na determinação do tempo. A gente quer saber o tempo necessário para que o capital ele seja recuperado. Tá? Essa é a ideia do payback. Tá? Quando a gente analisa, por exemplo, a gente faz um investimento e eu quero saber quanto tempo vai demorar, ou já demorou, no caso se tiver acontecido, ou vai demorar, né, utilizando uma taxa de desconto, para eu recuperar meu investimento. Tá? Essa é a ideia do payback. O tempo, eu quero saber o tempo necessário para recuperar meu investimento. Tá? E na aula de hoje falaremos do payback efetivo simples e também do descontado, embora exista também o payback médio, tá? Mas payback médio não vou falar, vamos falar especificamente do payback simples e descontado. E aqui estou colocando a fórmula, né? Como que a gente determina o payback, que seria basicamente o somatório dos fluxos, tá? No caso do payback simples, somatório dos fluxos, e no caso do payback descontado, o somatório dos fluxos descontado por uma taxa mínima de atratividade. Tá? Esse TMA é uma taxa mínima de atratividade. Tá? Então, vamos falando aqui, tá? Com base em um exemplo. Nós temos aqui dois investimentos. Tá? Vamos considerar aqui dois investimentos. Esse investimento A e o investimento B.
Esses valores aqui que estão em negativo, entre parênteses, tá? 450 e 900 representam o valor dos investimentos. E aqui, os valores para cada ano, ano 1, ano 2 e ano 3, representam os fluxos, tá? Os fluxos de entrada. Então, aqui temos, no caso do investimento A, temos um fluxo de 320, que seria uma entrada, né? Ingresso. No ano 1, 230 no ano 2 e 180 no ano 3. No caso do investimento B, temos 360 no ano 1, 250 e 900 no terceiro ano. E a gente vai determinar qual que seria o tempo, né? Aqui, vamos voltar aqui ao conceito. Tempo necessário para que o capital ele seja recuperado. Tá? Vamos determinar qual que seria o tempo necessário para que o capital seja recuperado com base nesses dois investimentos mostrados aqui em tela e também com base nos fluxos, tá? Projetados, tá? Para 3 anos. Então, no caso do payback simples, o que fazemos aqui é um desconto com base nos fluxos, tá? Com base nos fluxos, basicamente é uma subtração. Nós temos aqui inicialmente 450 investidos no ano 1 e temos uma entrada de 320, consequentemente falta recuperar 130. Eu trago esse valor de 130 para o segundo ano e no segundo ano tenho um ingresso, né? Uma entrada de 230. Aqui no segundo ano eu observo que meu fluxo ele já ficou positivo. Tá? Ele já ficou positivo. E no ano 3, se eu tenho aqui 100 positivo mais 180, fecho com um caixa de 280. Tá? Em esta situação, eu estou considerando nenhuma taxa de desconto. Tá? Estou considerando os valores nominais. E para determinar o tempo necessário, tá, para recuperar o capital, que seria o payback, né, nesse caso efetivo, eu faço aqui uma operação, tá? E eu observo que no ano 2, que eu sinalizei em amarelo, nesse ano, tá, meu fluxo ele se torna positivo. Então esse vai ser o alvo que eu deveria trabalhar para determinar qual que vai ser o tempo necessário para recuperar meu capital. Para o qual eu tenho que fazer a seguinte operação, tá? Dividir sobre 12 o valor de 230, que vai dar 19,16667 por mês, e o valor negativo de 130 dividido pelo valor de 19,16667, tá? Resultando aqui em um valor de 6,7826 meses, tá? O que implica que o payback efetivo do projeto A vai ser igual a 1 ano e 7 meses. Tá? Aqui eu estou arredondando o decimal. Tá? Ou seja, o payback efetivo do investimento A vai ser 1 ano e 7 meses. Tá? Tempo necessário para recuperar o meu capital. Agora no investimento B, eu observo o seguinte, né? Investimento de 900, inicialmente tenho uma entrada de 360, falta recuperar 540. Trago esse valor de 540 para o segundo ano. Aqui eu tenho um fluxo de 250. Fica 290. Falta recuperar 290. Tenho um ingresso aqui de 900 no terceiro ano. E aqui no terceiro ano, observo que meu fluxo ele se torna positivo. Então, no momento que se torna positivo, é o momento alvo que eu devo trabalhar para poder determinar qual que vai ser meu payback efetivo, tá? E faço a mesma mecânica, tá? Que em relação ao investimento A. Dividimos aqui o valor de 900 por 12, resulta aqui 75 por mês. Aqui trazemos o valor negativo de 290 dividido por 75 e obtemos um resultado de 3,86667 meses, tá?
Como no ano 2 ainda era negativo e no ano 3 se torna positivo, então meu payback efetivo vai ser igual a 2 anos e 4 meses. Tá? Aqui, que estou sinalizando em vermelho, basicamente o que estou fazendo é arredondar, tá? Porque não existe meses, né? Partido. A gente poderia determinar por dias, mas tá? Aqui, transformando a meses, nós temos aqui 2 anos e 4 meses, tá? Arredondando aqui os meses, tá? Uma forma simples, gente, de determinar o payback efetivo, tá? Acredito que não há dificuldade. Agora, falando do payback descontado, aqui a gente já utiliza uma taxa mínima de atratividade, tá? Neste caso aqui, eu estou considerando uma taxa mínima de atratividade de 20%, tá? Esse daqui vai ser mi TMA, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com uma taxa mínima de atratividade, o que a gente faz é trazer ao presente todos os fluxos, tá? Aqui o fluxo do investimento A, 450, ela permanece constante, tá? Porque é no tempo zero, tá? É no tempo zero. Tá? Vamos lembrar, gente, como que calculamos, tá? Como que calculamos o valor presente, tá? Vamos aqui ver valor presente, que é um tema que a gente já vem falando, né? Desde a segunda aula, quando falamos sobre o valor de ação e posteriormente falando de valor de empresa, tá? A mecânica é a mesma, tá? Aqui o que a gente faz é um desconto dos fluxos. Por exemplo, vamos aqui valer 320 dividido de 1 mais a taxa que é de 0,2, representando 20%, esse daqui, a la 1, tá? Estamos fazendo aqui o valor presente para o ano 1 do investimento A. Vamos aqui fazer uma conferida dos resultados de 1 mais 0,20. Aqui nós temos um resultado de 266,6667. Tá, esse daqui vai ser igual a 266,67, tá? Que é o resultado que eu coloquei aqui, viu, gente, tá? Aqui no ano 2, o valor presente é 159,72, 104,17, tá? Seguindo essa mesma metodologia para determinar o valor presente, obtemos também os resultados para o ano 2, ano 3, tá? 450 ela permanece constante, tá? Tá aqui com valor negativo porque é o investimento, tá? E por ser o ano 0, não sofre alteração, né? Por exemplo, aqui, se a gente for colocar, estou fazendo um esclarecimento, viu, gente, tá? Se a gente for colocar aqui 450, aqui o ano 0, né? Todo número exponencial 0 é 1, dá 450, tá? Com o resultado. Tudo bem? Não há nada, não há novidade para vocês, tá? Vamos aqui apagar essa parte. Tá, gente? Tanto do investimento A e do investimento B, a gente calcula o valor presente seguindo essa mesma metodologia, tá? O valor presente a gente já vem falando desde a segunda aula, tá? Como eu tinha falado. Então, uma vez que a gente determina o valor presente, fazemos os descontos, tá? Fazemos os descontos, né? De todo este fluxo daqui e todo este fluxo daqui. 450, 266,67, 183,33. Aqui ainda continua negativo no ano 2 e no ano 3 ele se torna positivo, tá? Resultando um valor de 80,56, tá? Que seria nesse caso aqui, gente, vou falar posteriormente, tá? Do BPL, para ficar claro para vocês também.
seria como se fosse um BPL, considerando uma taxa mínima de atratividade de 20%, tá? Então, para determinar o payback, fazemos aqui a mesma mecânica, tá? Tomamos como referência 104,17 dividido por 12. Posteriormente, o valor negativo de 23,61 dividido por 8,861, resultando aqui um valor de 2,7 meses, tá? Que seria aproximadamente 3 meses, tá? Portanto, o payback, nesse caso aqui seria descontado, tá? Que não seria o payback descontado, seria de 2 anos e 3 meses, tá? Considerando uma taxa mínima de atratividade, a gente observa que o payback, o tempo de recuperação do capital, é maior em relação a um payback simples, tá? E aqui no caso do investimento B, fazemos a mesma mecânica, tá? Começamos a subtrair os cálculos. No primeiro e no segundo ano ainda é negativo, e no terceiro ano ele se torna positivo, tá? E também fazendo aqui a divisão do 520,83 sobre 12, obtemos um valor de 43,43, o que dividimos pelo valor negativo de 426,39 sobre 40,03, obtendo um valor de 9,8 meses, tá? Que seria 10 meses, tá? Arredondando aqui os decimais. Portanto, o payback descontado do projeto B seria de 2 anos e 10 meses, tá? 2 anos e 10 meses. Os valores aqui são maiores, considerando uma taxa mínima de atratividade em relação ao payback simples, tá? Vamos dar continuidade aqui. Vamos avançando. Eu agora vou falar do valor presente líquido, tá? O BPL, né? Quando a gente falou de valor de ação e valor de empresa, esses descontos que a gente fazia dos fluxos, tá? Tanto de fluxo de caixa e também de dividendos, segue uma metodologia de um BPL, tá? Que é o tema que a gente vai falar agora. Então, o BPL ele é obtido pela diferença, né, entre o valor presente dos benefícios, o pagamento previsto de caixa e o valor presente do fluxo de capital inicial, tá? O que basicamente a gente faz aqui é subtrair os fluxos aqui trazidos ao presente, tá? Que seriam as entradas, né, em relação ao valor do investimento, que seria o fluxo de caixa no tempo zero, tá? Fluxo de caixa zero, ele simboliza o valor do investimento, tá? E esse somatório daqui representa as entradas, tá? Periódicas, resultado do investimento, tá? A taxa mínima de atratividade, ela vai representar uma taxa de juros, tá? O mínimo que o investidor se propõe a gastar quando faz um investimento e o máximo que uma pessoa se propõe a pagar quando faz um financiamento, tá? Só tomando aqui os critérios que a gente deve seguir quando falamos de BPL, tá? Um projeto ele vai se tornar rentável, tá? Quando o BPL for superior a zero, tá? Ele vai criar riqueza, tá? Vai haver uma geração de riqueza, tá? Nesse caso aqui, se o BPL for superior a zero, o projeto ele deve ser levado a cabo, tá? Deve ser realizado. Se o BPL for igual a zero, tá? O investidor ele vai ser indiferente, pode ou não, tá? Optar por realizar o investimento. Mas caso aqui o BPL for negativo, o projeto ele dá prejuízo. Nesse caso, o investidor ele não deve realizar nesse caso pode ser o financiamento ou a aplicação de um determinado investimento, tá? Realizando um determinado investimento.
Vamos aqui ver um exemplo. Tá? Gente, vou tomar como referência aqui o payback descontado, tá? Que a gente acabou de falar num par de slides anteriores. Tá? Vamos ver aqui, neste slide aqui. Tá? Porque tem tudo a ver. Tá? Eu acabei falando e vou ir complementando. Tá? O que a gente fez aqui? Tá? Quando a gente determinou o valor presente líquido, BPL. Se olhamos aqui para a fórmula, o que a gente basicamente está trazendo ao presente todos os fluxos gerados de caixa e descontamos pelo fluxo de caixa inicial, que seria o investimento. Tá, vamos olhar aqui. Este fluxo de caixa aqui, 450, está representando o fluxo de caixa inicial, FC0, da fórmula, tá? E todos esses daqui, estão aqui embaixo agora, eles estão representando o somatório dos fluxos de caixa, né, que foram trazidos ao presente. Tá? E daqui está representando todos os fluxos de caixa que foram trazidos ao presente, descontado por uma taxa mínima de atratividade, tá? Aqui é N, tá? Aqui, vamos colocar aqui só para deixar clara a fórmula, tá? Então, se a gente for aqui realizar o somatório, tanto deste fluxo de caixa trazido ao presente, com relação ao fluxo de caixa do investimento inicial, né? Que o investimento inicial ele representa o valor no dia de hoje, tá? Se for descontado, também seria descontado a uma projeção zero, resultando o mesmo valor, tá? Como eu tinha falado anteriormente. Então, não vai fazer diferença, tá? E não vai fazer diferença trazer ao presente um valor no tempo zero, tá? Vai dar o mesmo valor. Aqui o somatório vai dar 56 reais. Então aqui a gente observa que o VPL vai ser igual a 80,56, tá? Consequentemente, o projeto ele pode ser realizado, tá? Ele gera riqueza e o BPL ele é superior a zero, tá? No caso do investimento B, a gente também aqui nós temos os fluxos trazidos ao presente, tá? Aqui temos o investimento inicial, seria um tempo zero, e o VPL é de 94,44, também superior a zero. Então, ou seja, ambos projetos eles podem ser levados a cabo, tá? Só esclarecendo, gente, que esses valores aqui presentes calculamos aqui neste slide, tá? Do payback descontado, tá? Porque aqui utilizamos a taxa mínima de atratividade de 20%, tá? E este valor final aqui, que estou sinalizando em verde, é o BPL, é o VPL, tá? É o VPL, tanto do investimento A quanto do investimento B, que estou sinalizando agora, tá? Investimento B, tá? A única diferença entre o payback descontado é que o payback descontado eu preciso calcular um tempo, mas descontando aqui o fluxo de caixa já trazidos ao presente com base na TMA, determinamos o valor do BPL, tá? E esses valores aqui é que eu estou sinalizando neste próximo slide. Tudo bem? Agora vamos falar da taxa interna de retorno, que seria a TIR. Tá? A TIR é uma taxa necessária, tá? A taxa necessária, olha aqui. Taxa necessária para igualar o valor do investimento, tá? E se a gente for querer esclarecer e falar de uma forma mais simplista, né, que seria uma TIR?
a TIR vai ser esse daqui que eu vou sinalizar aqui, gente. Vai ser uma taxa de desconto que vai forçar o VPL de um investimento de um projeto ser igual a zero, tá? Ou seja, né, vamos aqui considerar que o VPL, para o VPL for igual a zero, eu vou ter o quê? Vou ter que somar, né, o valor do investimento mais os fluxos, tá? Lembrando que o investimento ele vai ter um valor negativo, né, porque implica uma saída de caixa, e vou somar o valor dos fluxos, né, das entradas. Só que esses fluxos daqui, eles vão ser descontados uma taxa TIR, tá? Que vai ser a taxa mínima de atratividade. E essa taxa TIR vai forçar o investimento ser igual aos fluxos, de tal maneira que o VPL vai ser igual a zero, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui a este slide anterior, só para esclarecer essa parte. Tá? Se aqui, por exemplo, eu tenho um investimento de 450, vou colocar aqui 450. O somatório desses fluxos daqui, desses fluxos da taxa, descontado uma taxa TIR, deveria dar 450. Só que para dar 450, eu tenho que determinar qual que vai ser minha taxa TIR. Tá? Determinando minha taxa TIR, vou obter aqui um fluxo de tal maneira que vai se igualar ao valor do investimento. Consequentemente, o VPL vai ser igual a zero. Tá? Essa é a ideia da TIR. Tá? Aqui também embaixo estou detalhando umas considerações que a gente tem que tomar como referência para a tomada de decisão, tá? Se a taxa TIR, esse IRR é a TIR, tá? For superior à taxa de desconto, o investimento vai ser economicamente atraente. Essa taxa de desconto é uma TMA. Se a taxa TIR for inferior à taxa de desconto, a TMA, o investimento ele não vai ser atraente, tá? Não vai ser atraente. Vamos fazer uns exemplos aqui para ir esclarecendo essa parte, tá? Vou ir avançando aqui e vamos dar continuidade aqui. Aqui neste exemplo inicial, estou considerando um investimento de 500 que no ano 1 ele vai gerar um retorno de 570, tá? Um exemplo aqui fácil, simples, né? Considerando uma TMA de 10%, tá? Qual que vai ser a TIR desse investimento, tá? Vamos considerar aqui, vou ir colocando aqui, gente, forma como que a gente vai calcular. Nós temos aqui um investimento de 500, que no ano 1 ele vai gerar um retorno de 570, e a gente quer determinar qual que vai ser a taxa TIR, né? E vai representar a taxa TIR, tá? De tal maneira que esse valor aqui seja zerado, tá? Aqui, para determinar a taxa TIR, gente, nós vamos ter aqui, fazendo uma operação, o resultado aqui de 500 mais 570, né? A gente quer determinar aqui a taxa TIR, tá? Fazendo aqui a operação, nós vamos ter aqui uma taxa TIR de 14%, tá? De 14%, tá? Estou colocando aqui o valor, gente, que esse daqui é um exercício bem simples, tá? Eu acredito que vocês não tenham dificuldade, tá? Fazer uma operação simples aqui, tá? Aqui o valor aqui da incógnita TIR vai ser igual a 14%, tá?
Então, aqui nos fala o seguinte, né? Se nós temos aqui uma TMA de 10% e a TIR for de 14%, né? Observamos que a TIR vai ser superior à TMA. Nesse caso aqui, o investimento ele seria atraente, tá? Seria atraente. Se nós considerarmos a TMA de 10%, vamos aqui de menos 500 mais 570 dividido aqui pela taxa de desconto, obtemos aqui um valor de 18, né? Que seria neste caso aqui nossa VPL, tá? Esse seria a nossa VPL, tá? Nós estamos aqui fazendo o desconto do fluxo a 10% e determinamos que o BPL é de 18, tá? Consequentemente, o investimento ele seria atrativo, tá? Um exemplo simples, gente, somente de um fluxo, tá? Acredito que não há complicações quando a gente fala de um investimento somente com um fluxo, tá? Vamos falar agora de um exemplo envolvendo aqui dois fluxos, tá? Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vamos explicando aqui, tá? Vou explicando aqui, tá? No caso do projeto A e projeto B, tá? A gente vai determinar se o investimento A ele é atrativo e se o investimento B também é atrativo, e o B menos A ele vai representar a incremental, tá? Que vai ser a diferença entre os fluxos, tá? Sempre tomando como referência o investimento que tem um maior fluxo, tá? Lembrando, gente, uma coisa importante, quando falamos de TIR, é importante que a gente tenha fluxos de caixa convenientes, tá? Quando eu falo de fluxos de caixa convenientes, o que quero dizer? Ter fluxo de caixa desta forma simples. Se eu tenho um investimento inicial, nesse caso de 100, este aqui vai representar meu investimento, tá? É conveniente que os próximos fluxos ele representem entradas, tá? Ele representem entradas. Agora, se eu tiver no período uma saída de caixa, digamos, de quanto? De 50, e posteriormente uma entrada de 70, nessa situação, a TIR que estamos analisando, ele tem essa limitação, não seria conveniente, a gente não consegue determinar qual que seria a taxa. A gente utilizaria a TIR modificada, tá? Mas a gente não vai falar de TIR modificada, tá? Que implicaria ser daí outro tema, tá? É um tema diferente. Então, gente, aqui, por causa disso, eu estou considerando o fluxo de caixas convenientes, tá? Conveniente quando temos entradas periódicas após o investimento, tá? É conveniente que os próximos sejam entradas de caixa e que não impliquem em uma nova saída de capital, tá? A incremental, gente, esse B menos A, ele vai servir de contraste para saber se o investimento B ele seria atrativo em relação ao investimento A, tá? Já vamos ir falando pouco a pouco sobre isso, tá? Inicialmente vamos determinar, tá? O fluxo ou a TIR do investimento A e também calculando o VPL, tá? Gente, eu vou postar um material no Aba detalhando todos os cálculos, tá? O processo de cálculo para a obtenção tanto da TIR e do VPL, do projeto A e do projeto B, e também da incremental, tá? Que a incremental ele vai servir como base para a tomada de decisão quando temos dois projetos, tá? Neste caso aqui estamos considerando dois projetos, tá? Se ambos projetos são atrativos, tá? E eu quero me decidir somente por um deles, eu utilizo o procedimento da incremental, tá? Esse daqui
é o procedimento da incremental. Tá? Por meio da incremental, eu vou saber qual projeto seria mais atrativo. Nesse caso, eu tomo como referência o maior fluxo de B, para saber se ele efetivamente seria mais atrativo, tá? Em caso de projetos mutuamente exclusivos, tá? Mutuamente exclusivos quer dizer que eu tenho que me decidir por um deles. Se eu me decido por A, não faço B. Se eu me decido por B, já não levaria a cabo o projeto A, tá? Então, vamos calculando aqui a TIR do projeto A. Vou colocar aqui menos 100 mais 60 dividido de 1 mais a TIR exponencial 1 mais segundo fluxo de 1 mais a TIR exponencial 2, tá? Esse daqui vai ser igual a zero, tá? Considerando aqui, vamos fazer a seguinte operação, né? 1 mais a TIR vai ser igual a x. Consequentemente, eu vou ter o seguinte: menos 100 mais 60 dividido por x a 1 mais 60 dividido por x a 2, tá? Aqui multiplicando, vamos aqui ordenar. Vamos fazer uma ordenação aqui. Fazemos uma ordenação aqui desta equação e multiplicando ambos lados aqui igual a ambos lados aqui por x quadrado, tá? Vamos obter aqui o seguinte resultado, tá? Menos 100x quadrado mais 60x mais 60 igual a zero, tá? Igual a zero, tá? Porque aqui nós temos x quadrado, né? X quadrado, aqui vai ser x quadrado, vai ficar x, que seria 60x, e aqui x quadrado vai ficar 1, tá? Só esclarecendo essa parte aqui, vou apagar aqui. Tá? Então aqui ficaria dessa forma, tá? Uma vez que a gente determina esta equação, vamos utilizar a fórmula do Bhaskara, tá? Esse daqui vai ser igual a A, esse daqui vai ser igual a B, esse vai ser igual a C, tá? Utilizando aqui a fórmula do Bhaskara de x, A no caso para o investimento A, vamos dar aqui a menos 60, menos raiz quadrada de 60 quadrado menos 4 multiplicado por 100 vezes 60 dividido aqui de 2 vezes menos 100. Vamos obter aqui um valor para XA igual a 1,1307, tá? E como x, este x daqui é igual a este, tá? Então vamos falar aqui que 1 mais a TIR vai ser igual a 1,1307. Consequentemente, tá? Aqui esse 1 com esse 1 ban, né? A TIR vai ser igual a 13,07%, tá? No caso do projeto A, a TIR vai ser igual a 13,07%, tá? Gente, todos esses procedimentos aqui eu estou colocando no material, tá? Vocês vão me acompanhando no material, tá? Coloquei aí um PDF descrevendo aí todo o processo do cálculo, tá? Vou apagar agora esta parte para falarmos do VPL.
Agora, no caso do VPL, vamos colocar aqui do VPL, já vamos utilizar a taxa mínima de atratividade de 11%, né? Nós temos aqui menos 100 mais 60, que vai ser descontado a taxa de 11% ao ano 1, mais 60, a taxa de desconto de 11% ao ano 2, tá? Fazendo aqui a operação, vamos obter um resultado de 2,75, tá? O resultado aqui vai ser igual a R$ 2,75, tá? O VPL vai ser igual a R$ 2,75. Tá? Lembrando que o VPL ele é um valor, né? Valor presente líquido, e a TIR é uma taxa, tá? Aqui, gente, vamos observar o seguinte, tá? A TIR, nesse caso do projeto A, ele é superior a TMA, né? De 11%. E o VPL ele é superior a zero. Inicialmente, com base nesses valores aqui, se o projeto A ele fosse único, o projeto ele deveria ser levado a cabo. Porém, existe um projeto B que também poderia ser levado a cabo, tá? A gente tem que calcular também a TIR e o VPL do projeto B e ver se ele é atraente, tá? Se ele é atraente. Vou apagar aqui. Vamos ver aqui, vamos avançando aqui. Gente, o resultado do projeto B, eu já vou colocar aqui em tela, porém no material eu estou deixando aqui o procedimento para a obtenção dos resultados, tá? Aqui a TIR do projeto B, ele deu um valor de 37,98, por exemplo. E o VPL deu um valor aqui de 3.719 centavos. Tá? A gente observa também que a TIR é superior, a TIR do projeto B é superior à taxa mínima de atratividade de 11%. Tá? E o VPL é superior a zero. Então, tanto o projeto A e o projeto B eles podem ser levados a cabo. Porém, se eles fossem mutuamente excluentes, a gente tem que usar a incremental, tá? E o resultado da incremental também vou ir colocando aqui, tá? Que ele vai seguir o mesmo procedimento do projeto A e do projeto B, mesmo procedimento de cálculo, tá? 38,22%. E o VPL da incremental vai ser igual a 3.697,44. Tá? Então, gente, quando a gente observa essa situação, né, da incremental, nesse caso B menos A, e a TIR foi superior a TMA, e esse daqui for superior a zero da incremental, o projeto B deveria ser levado a cabo se tanto A e B forem mutuamente excluentes, tá? Para isso que serve a incremental, tá? Para a tomada de decisão quando existem projetos mutuamente excludentes, tá? Gente, eu estou postando o material, tá no aba, descrevendo todo o processo de cálculo para a obtenção dos resultados, tá? Isso para um projeto quando envolve 2 fluxos de caixa, tá? Agora vamos falar aqui de um projeto que ele envolve 3 fluxos de caixa, tá? Quando um projeto ele envolve 3 fluxos de caixa, o procedimento de cálculo, né, de um modelo matemático, ele já fica bastante complexo, tá? Ele já fica bastante complexo, né? Quando, por exemplo, aqui no caso do investimento A, nós teríamos assim, né? Menos 450
mais 320 dividido por x mais 230 dividido por x quadrado. Lembrando que eu estou fazendo 1 mais a TIR igual a x, tá? Mais 180 dividido por x cubo, tá? Gente, esses valores daqui, projeto A e projeto B, são os mesmos valores do qual eu já vinha falando quando falamos do payback, tá? São os mesmos valores que estou utilizando para a gente analisar agora a TIR e posteriormente o VPL. Lembrando que o VPL a gente já calculou, né, para uma taxa mínima de atratividade de 20%, tá? Aqui, considerando a taxa mínima de atratividade de 20%, a gente já calculou o valor do VPL, tá? Vamos voltar aqui no slide. O VPL aqui deu 80,56. Vou colocar aqui o VPL deu um valor de 80,56. E no caso do projeto B, 94,44, tá? Aqui deu 94,44. Tá? Gente, quando temos assim uma equação já para 3 fluxos, né? O procedimento ele fica mais complexo, né? Existe uma metodologia chamada a solução de Newton-Raphson, tá? Uma solução aqui que o método, né, de Newton-Raphson, tá? Que é uma equação gigantesca, né? Que seria bastante trabalhoso. Em situações como essas, quando os fluxos são de 3, superiores a 3, né? De 3 para cima, o que a gente faz para determinar o valor da TIR é utilizar a aproximação por meio da calculadora ou utilizar o computador, né? A gente utiliza, nós valemos, né, da tecnologia para poder facilitar o procedimento do cálculo, tá? Neste caso do investimento A, eu utilizando a calculadora e por aproximação, vou apagar aqui, por aproximação, tá? Vou colocar aqui por aproximação, eu determinei uma TIR de 32,48%, tá? Aproximadamente 32,50%, tá? Utilizando a calculadora, tá? Utilizando a calculadora, esse é o valor da TIR que eu determinei, tá? Por aproximação, que a gente vai utilizando, por exemplo, aqui vocês podem ir, vou apagar aqui. Como que eu fiz essa aproximação? 1 mais 0,3248, 1 mais, vou ampliar aqui a fórmula, vai ficar pequeno, 0,3248 a 2 mais 180, 0,3248, tá? Aqui fazendo essa operação, ele fica aproximadamente a 0, tá? Considerando que a taxa TIR, ele vai ser a taxa que vai forçar o valor do fluxo ser igual a 0, tá? Por aproximação eu determinei esse valor, tá? E o VPL já temos aqui, tá? Já temos o valor de 80,56, tá? Aqui vou colocar aqui a TIR 32,48, tá, gente? Utilizando a calculadora a gente vai, digamos, tanteando, fazendo
utilizando várias taxas para determinar qual que seria a taxa que vai zerar o fluxo, tá? Ou eventualmente vocês podem utilizar o computador para determinar a taxa TIR, que eu estou colocando aqui também no material, tá? Aqui, vamos ver aqui. Pronto. Gente, o resultado da TIR do investimento B e também da incremental, né? Da incremental, eu estou colocando aqui neste seguinte slide, tá? E também estou colocando aqui no material que vou deixar para vocês postado no aba, tá? Aqui já temos, né, o valor do VPL, tanto do investimento A, o TIR do investimento A, o VPL do investimento B, a TIR do investimento B, eu calculei aqui 25,6%, tá, por aproximação, e também determinei aqui, tá, o VPL da incremental e também a TIR da incremental, tá? Gente, todo esse procedimento aqui, a obtenção dos cálculos, estou colocando no material. Quando a gente tem um investimento mutuamente excludente, gente, e considerando o critério da incremental, o que a gente faz é analisar momentos. A partir de que momento o investimento A ou B, ele se tornaria atraente, tá? Este ponto daqui, chamado interseção de Fisher, tá? Ele representa, né, o valor da TIR da incremental, tá? Esse daqui, o valor da TIR da incremental, que vai ser um ponto de contraste, tá, entre os dois investimentos. Todos esses daqui que estão embaixo são as taxas, né? O que acontece se a taxa for zero? Se a taxa for zero, qual que vai ser o valor do VPL? Tanto do A e do B. Se a taxa for zero, o valor do VPL do A vai ser igual a 280 e do VPL do B vai ser igual a 610, tá? Que o resultado do payback que a gente viu aqui inicialmente. Vamos ver aqui. Aqui, viu, gente? Que eu tinha falado que isso daqui seria um BPL. Mas não existe taxa, né? Existe taxa zero. O VPL seria 280 do A e 610 do B, tá? Esses daí são os valores que eu estou colocando aqui nesta figura. O que acontece se a taxa for zero? O VPL do A é 280 e do B é 610, tá? E quando a TMA, quando a taxa mínima de atratividade for 20, vou colocar aqui mais ou menos. Gente, eu estou colocando aqui no material, já todo descrito, mas eu vou explicando aqui, tá? Vou colocar aqui de uma cor diferente. Aqui, vamos considerar aqui neste ponto, a TMA de 20%. Quando a TMA for de 20%, quanto que vai ser o BPL? Do B e do A, tá? Do B e do A. Do A esse de baixo. Do B, o VPL deu 94, 44 e do A deu um valor de 80,56, né? Tá? Não sei se está ficando bem claro aqui no vídeo, mas no material, gente, eu estou deixando bem claro, tá? Aqui a gente observa, né, que para uma TMA de 20%, o VPL do investimento B é maior que do A, tá? E a TIR
de ambos investimentos são superiores a TMA de 20%, tá? Aqui nós observamos aqui a TIR de ambos é superiores a TMA. Ambos projetos seriam atrativos, mas pelo critério do VPL, o investimento B seria atraente, tá? Então, o que eu quero deixar em claro? Desde este ponto daqui até o ponto do Fisher de 21,3, pelo critério do VPL, o investimento B seria melhor que o A. Agora, para taxas mínimas de atratividade superiores daqui, deste ponto que estou sinalizando em verde, até o 32,50, tá? O investimento A, ele seria atraente, tá? Ele seria atraente, apresenta um maior VPL, tá? Considerando que, vou avançar aqui no slide para complementar a minha fala, tá? Considerando que é defendida a superioridade teórica do VPL, tá? Quando existem essas discrepâncias, né, em projetos de investimento em relação a TIR, se deve dar preferência ao projeto que apresenta um maior VPL, tá? Em situações de conflito, né, para projetos mutuamente excludentes, deve-se dar preferência ao que apresentar maior VPL, tá? A TIR é um método válido apenas para fluxo de caixa convencional, tal como eu tinha falado, né? Fluxo de caixa convencional representa aquele fluxo de caixa, né, que inicialmente eu tenho um investimento, por exemplo, de 500, e o esperado é que os fluxos seguintes sejam todas de entradas. Todas sejam de entradas, tá? O esperado é que os fluxos seguintes sejam todos de entradas. Se acontecer aqui uma saída no meio do projeto, já não simbolizaria um fluxo de caixa convencional, tá? Nessas situações, o modelo TIR, a estimação de TIR, ele se torna limitada, tá? Tanto o VPL e o TIR, eles levam em consideração o valor do dinheiro no tempo, e o ABPL, ele é uma medida direta de desempenho, né? Valor monetário, e é uma medida, a melhor medida de lucratividade, tá? O payback basicamente mostraria o ponto de equilíbrio do projeto, tá? Gente, isso seria a aula de hoje. Eventuais dúvidas eu estou à disposição, tá? Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo, tá?